Alô. Boa noite, amada igreja. Mais uma vez, peço que ore por mim. É que nossa liderança nos estica, né? E a gente não pode falar não, a gente tem que enfrentar os desafios. Amém. Vamos clamar ao Senhor, né? O Espírito Santo, que fale nessa noite através da minha vida, e que essa palavra possa achar lugar, possa achar uma terra fértil no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, já estamos neste clima de milagre, neste clima de bênção, nesse clima de declarar um futuro próspero para a nossa vida. Continue fazendo a obra agora, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler os Salmos. Você quer que eu fale da agenda? Então, vamos ver se a gente faz igual a pastora. Agenda! Fim de ano! É para descontrair, né? Culto, fé e milagre, terça-feira, nós vamos ter normal. Uma coisa que a pastora fala muito é que muitos estão de férias da escola, né, de trabalho, mas da igreja e de Deus não tem férias. Né? Culto da virada, dia 31, na quinta-feira, vamos ter às 22 horas. Esquenta a celebração com o Bispo Kleber no dia 7. A celebração vai ser 7, 8 e 9, né? 7 com o bispo, 8 e 9 com as demais lideranças abençoadas que nós temos. Arena Jovem no sábado, às 19h30. Culto profético domingo, às 19 horas. Ixi, eu já troquei tudo aí, fiz um rolo. Então tá bom, eu não sou boa na matemática mesmo. Mas tá bom, vamos lá Eu acho que a mensagem maior da agenda é que a gente não pode tirar férias, né? Amém. Salmo 126. Ele é curtinho esse salmo, a gente vai ler inteiro. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado esses salmos, tá? Mas ele é a mensagem central da noite. Nós vamos dar uma contextualizada, que eu sempre gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito da história bíblica. E eu fui ver o que tinha por detrás desses salmos. Eles estão comemorando, eles estão fazendo uma grande comemoração. Esse salmo, ele é um canto de peregrinação. Aliás, a maioria dos salmos são músicas, né? Eles eram cantados. Acho que, como não tinha partitura naquele tempo, se tivesse, acho que estaria registrado na Bíblia as partituras dos salmos. Eles são cânticos, né? E esse é um canto de peregrinação. Esse povo aí, eles vinham de uma peregrinação e eles estavam cantando, eles estavam orando e cantando. E é um cântico de alegria, um cântico de felicidade. E eu fui ver na história bíblica o que está por detrás desse cântico. O que aconteceu com eles para eles ficarem como quem sonha? Então, o que é ficar como quem sonha, né? Se você, de repente, você ganha uma coisa e você fala assim: nossa, eu nem acredito que eu ganhei isso, né? Então, isso que é ficar como quem sonha. Nossa, eu estou sonhando, né? Mas realmente aconteceu.
Então, o que é que fez com que eles ficassem dessa forma? Então, nós vamos ver no capítulo 2 Crônicas, capítulo 36, o verso 11 ao 23. Nós não vamos ler inteiro por conta do tempo, tá? Mas o que aconteceu aqui? Eu já, em outra mensagem minha, eu já expliquei sobre esse cativeiro, eu vou ter que voltar nele, porque esse Salmos está relacionado com ele. Esse povo aí que cantou esses Salmos, eles estavam vindo de 70 anos de cativeiro. Nós estamos quase com um ano de pandemia e não estamos aguentando mais, né? Muitas vezes a gente ouve várias reclamações. Pois é, esse povo aí que estava como quem sonha, cantando e salmodiando o Senhor, eles vinham de um exílio de 70 anos. Então, o que aconteceu? Eles, de vez em quando me dá um branco, mas eu lembro de novo que eu vou falar. Esse exílio, como ele durou bastante, então 3 profetas passaram por ele, que foi Daniel, Ezequiel e Jeremias. Então, quando a gente fala um exílio de 70 anos, não foi um povo só, um tanto só de pessoas. Eles foram em várias caravanas. Foi uma caravana com Daniel, uma caravana com Ezequiel e depois uma caravana com Jeremias. Até aquele texto que é muito conhecido, que a gente fala muito quando a gente fala o jejum de Daniel, que a gente fala que Daniel foi para a Babilônia e ele não se envolveu com a luxúria da Babilônia, com a comida do rei. Então, Daniel, ele fez parte do começo desse exílio, mas depois ele morreu, ele nem viu a libertação, mas ele fez parte desse exílio. Depois foi Ezequiel e depois foi Jeremias. Esses salmos aí, ele está relacionado com o tempo de Jeremias, que foi já o final do cativeiro, ou seja, o 3º profeta. O que aconteceu? Esse rei desse tempo aqui foi o rei Ezequias. Ele, como muitos outros que passaram por Israel, uns faziam o que era agradável aos olhos do Senhor e outros faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E esse rei, ele fez o que era mal. Então nós vamos ver 2 Crônicas 36, do verso 11 ao verso 13, fala sobre esse rei, que ele era rebelde, que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. No verso 14, diz assim: eu estou na minha tradução aqui. Todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Não eram só as pessoas, o povo que se tornou rebelde, alguns líderes também. Todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis a Deus e adoravam os deuses falsos das nações vizinhas. Desse modo, profanaram o templo do Senhor em Jerusalém, e tinha sido consagrado a Ele. O verso 16, verso 15, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de profetas, porque Ele tinha compaixão do seu povo. Então veja bem, os sacerdotes também fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, profanaram o que tinha no templo, mas Deus, Ele tinha avisado, Ele avisava como sempre, inclusive nos dias de hoje, né? A gente avisa, os pastores avisam, os seus líderes avisam. Tem um termo tão interessante aqui que fala que
eles mofaram os profetas. Eles mofaram os profetas, quer dizer, os profetas falavam, alertavam eles do comportamento e eles não davam atenção. Eles não se importavam pelo que os profetas falavam. No verso 15, olha o que aconteceu. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu, Deus usou os profetas para advertir, porque Ele tinha compaixão do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram desses mensageiros de Deus e desprezavam as palavras deles, caçoavam dos profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo. E olha que ainda nós temos um versículo em nós temos um versículo em Salmos que fala que o Senhor, a sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. Mas aqui nesse tempo, Deus cansou. Ele tinha usado de todos os recursos, usado os profetas, mas ele se cansou. E o texto é tão claro aqui. Vamos ver o verso... O que está acontecendo com a Mari hoje? Eles mofaram os profetas. Verso 17. O Senhor trouxe... Aí o que o Senhor fez com eles? A própria palavra fala que não teve remédio, que Deus tentou de várias formas usar os profetas para alertar do comportamento deles, mas eles não, vou desprender do papel que eu fico melhor, mas eles não deram ouvidos. Aí Deus disse que não tinha remédio para isso. Aí o que Deus fez? Deus permitiu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levasse o povo de Deus para morar de forma forçada na Babilônia por todo esse tempo, por todos esses 70 anos. E eles foram escravizados nesse tempo, tinha crianças, todas as famílias. Quando a gente fala assim, a gente pode imaginar, né, que crianças nasciam já, porque como era 70 anos, crianças nasciam naquele sistema de escravidão e viam seus pais sendo escravos, depois os jovens, os velhos. No final teve a última caravana que viu a libertação. E foi um milagre tão grande de Deus na vida deles, que eles não tinham condição nenhuma de lutar e nem de fazer guerra para sair do exílio de 70 anos. Era muito tempo, eles já tinham se perdido as suas coisas já. Então não tinha nem, eles estavam numa situação que eles não tinham esperança mais. Mas Deus fez um milagre ali. O que Deus fez? Porque quando Deus corrige, Deus é justo, Ele nos corrige, não para nos humilhar, ou para nos afastar dele. Ele nos corrige para nos trazer para perto. Sempre Deus fez isso com seu povo. E é dessa forma que a gente tem que ver a disciplina. Em Provérbios fala que a disciplina traz sabedoria. Então, muitas vezes, se os pastores, os nossos líderes, eles nos disciplinam, é por conta disso, para que a gente ande certo, para que a gente aprenda com a disciplina. Isso que eles passaram foi uma catástrofe nacional, assim como nós estamos passando. E nós temos que entender que Deus tem um propósito com isso. Muitos podem ter pensado no decorrer dessa pandemia, nossa, é um castigo de Deus, né? Que se você quiser usar essa palavra, mas Deus nunca deu nenhum castigo e nenhuma disciplina sem querer, com amor, nos trazer para perto dele. E Deus foi tão misericordioso com eles, que eles não tinham condição de guerra. Aí o que Deus fez? Olha que interessante. Eles estavam na Babilônia, presos. O rei da Babilônia não queria soltar eles, igual naquela história de Faraó do Egito, que todos conhecem, que o Faraó não queria deixar o povo ir. Na Babilônia, eles também não tinham como sair. Mas aí o que Deus fez? Deus move a história.
ele pegou um outro rei, que era o rei Ciro da Pérsia, e naquele momento Deus fez com que o rei Ciro tornasse o dono da Babilônia. A Babilônia tornou cativa desse rei, e eles foram junto, eles e outros povos foram junto, mas esse rei era diferente. Veja lá, que versículo lindo aqui do texto de 2 Crônicas. Versículo 22. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito por meio do profeta Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para fazer uma proclamação em todo o seu reino, e o fizesse também por escrito. Assim declara Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me mandou construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Todos dentre vocês que são povo do Senhor, voltem para Jerusalém, e o que o Senhor esteja com vocês. Então veja bem, Deus falou a esse rei que tomou a Babilônia, que era para ele deixar o povo ir embora, e além de deixar o povo voltar para Jerusalém, ele tinha como missão construir um templo. Então eles foram libertos, eles saíram, o rei ainda deu coisas para eles levarem, eles foram abençoados por aquele rei, que não tinha nada a ver com o lugar onde eles estavam. É igual quando a gente tem um governo, né? A gente tem um presidente, e depois entra um outro presidente e dá um monte de benefícios para nós. Então foi o que aconteceu com eles. Deus usou outro rei de outro lugar. Nós não podemos sair daqui, mas Deus vai usar um outro rei de um outro lugar, que vai dominar a Babilônia e vai achar graça aos nossos olhos. Por isso que esse povo, eles vieram peregrinando e cantando, entendeu? Agora eu quero voltar no Salmo 126, porque eles tinham muitas coisas para celebrar. Vamos lá no Salmo 126 agora, de novo. Quanto tempo que eu tenho? Não estou vendo plaquinha. Não enxergo. Tá. Então, aí vamos no primeiro texto, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então, eles vinham, imagina, eles vêm cantando, né? Saltitando e cantando, né? Que o Senhor restaurou a sorte deles. Nossa, foram 70 anos, né? Não é brincadeira. E eles tiveram que sair de Jerusalém da primeira vez, desde a primeira caravana com Daniel, depois com Ezequiel, depois com Jeremias. Eles tiveram que sair deixando todas as coisas deles para trás, tudo que eles tinham construído, né? Principalmente o templo, que era representava muito para os judeus, né? Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Por isso que eles ficaram, nossa, eu não estou nem acreditando, nós estamos cantando, louvando, nós não estamos nem acreditando na libertação que nós recebemos, na bênção que nós recebemos. Nós não tínhamos nada, nós não poderíamos sair de lá nunca, mas o Senhor levantou um outro rei de um outro lugar, para ainda ouvir o Senhor falar ao coração dele, que era para deixar a gente ir embora, e ainda construir um templo no nosso país. Então a nossa boca se encheu de riso, eles estavam felizes, eles estavam cantando. Eu quero lembrar vocês agora, que eu estou aprendendo que eu aprendi nesses salmos, que eles tiveram uma libertação muito grande, mas eles tinham um desafio muito grande na frente. Sabe, às vezes a gente tem uma libertação grande, quando a gente se converte, quando a gente vem para a igreja, ou num encontro, numa celebração. Às vezes a gente tem uma libertação grande no Revisão de Vidas, que é um encontro maravilhoso que a nossa igreja tem.
nós recebemos coisas grandes de Deus em determinados momentos, Ele nos marca, mas quando a gente passa esse dia, a gente não quer enfrentar os desafios que vêm para frente. Veja bem, Deus tinha dado libertação para eles, mas eles tinham que reconstruir tudo de novo. Eles tinham que recomeçar tudo de novo. E eles não estavam tristes por conta disso. Eles poderiam estar reclamando: ah, não, Deus nos libertou, mas e aí? Agora a gente já perdeu tudo? É o que muitas vezes a gente fala, né? Quando a gente sai de um momento assim maravilhoso com Deus, a gente, nossa, eu recebi uma bênção grande agora, mas olha a minha vida, eu vou ter que começar a fazer tudo isso de novo, vou ter que reconstruir, vou ter que enfrentar meu dia a dia, minha situação, meu trabalho, minha família. Mas uma das estratégias deles de fazer essa peregrinação feliz era trazer na boca deles o riso. Eles eram felizes, eles escolheram ser felizes, independente da história do passado ou do futuro que Deus tinha para eles, eles escolheram ser felizes. Então isso é importante para nós, tanto é que um outro texto, versículo aí, fala das nações, né, que mais para frente, fala que as nações ficaram admiradas de ver a felicidade deles, porque quando eles estavam na Babilônia, eles não estavam sozinhos. Nabucodonosor pegou os judeus e mais povos para ficar junto com eles na Babilônia, presos. Então, os outros, o Deus deles não faziam nada. Quando eles viram o povo de Deus saindo alegres, felizes, eles pensaram assim: nossa, esse Deus deles faz alguma coisa por eles. Então, se eles tivessem saído reclamando, eles não teriam dado esse testemunho. Então, como que você fica quando você tem experiências de libertação maravilhosas, Deus te marca, mas você, mais para frente que você anda, você encontra desafios. E aí, esses desafios? Você fica triste? Você fica cabisbaixo? A gente tem momentos difíceis, mas a gente escolhe estampar um sorriso no rosto. Eu lembrei, quando eu estava estudando isso aqui, de um livro que a pastora lembra, da Joyce Meyer, sobre depressão, que eu tinha uma discípula que tinha depressão, e eu comecei a ler esse livro com ela. E a Joyce Meyer é uma pessoa de muita história depressiva que ela teve. Uma das coisas que ela fala nesse livro é isso, que ela era muito triste, porque realmente ela tem uma história trágica, né? Mas quando ela se casou, o marido dela ficava muito feliz, ele acordava feliz, e ela sempre mal-humorada, triste, por conta da história difícil dela. Aí, um dia ele falou para ela isso, e ela ainda falou assim: nossa, eu faço tanta coisa, eu cuido das crianças, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu sou tão certinha, e eu ainda tenho que me consertar. Então ele falou isso para ela, que ela precisava, para que o ambiente da casa dela mudasse, o ambiente da família deles mudasse, ele queria que ela acordasse feliz. Ele queria que ela estampasse no rosto dela felicidade mesmo. Aí ela coloca isso no livro. Você pode acordar triste, depressivo, mas você escolhe sorrir. Se você quiser sorrir, você escolhe, né? Não que você esteja fingindo, ou que você até pode falar: estou passando um momento difícil, mas eu creio que a minha alegria é a alegria do Senhor, né? Então, essa é uma estratégia deles, né, de vir caminhando isso. Eles colocaram um sorriso na boca. E a nossa língua de júbilo. Fiquei pensando isso, né? Língua e júbilo. Então, é o falar, né? Então, o que eles faziam nessa peregrinação? Eles deviam estar falando tudo o que eles queriam para o futuro deles, né? Então eles deviam caminhar andando e falando assim: eu quero uma casa, nós queremos um templo de volta maravilhoso, né? Tendas, né? Nós queremos tendas. Aí nós lembramos do nosso livro de sonhos.
né? Que se a Bispa Ana tivesse no tempo desse salmo, ela ia saber direitinho como que faz, né? Então, eles estavam como quem sonha, então eles vinham declarando o que eles queriam. E nós precisamos de declarar. A pastora já falou isso hoje, né? Está completando a dinâmica dela. Nós aprendemos muito com os nossos líderes esse ano que quando a gente fala, a gente aciona a nossa fé e a gente traz à existência o que não existe. Então a palavra, ela é um gatilho para o que não existe vir a acontecer. Então por isso que quando nós pensamos, nós fazemos o livro dos sonhos, para quem não conhece, né, que está aqui hoje, que ainda não fez, deve procurar o seu líder e fazer. O livro de sonhos, a gente declara coisas com escritas e com figuras, né? A gente visualiza o que nós queremos de Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, e isso aciona a nossa fé. E é uma das coisas que eu creio que eles faziam, eles cantavam, né? Essa língua de júbilo é um cântico de alegria que eles faziam, e eles usavam a boca para declarar as bênçãos. Como que nós estamos, né? Como que nós passamos? Porque o ano de 2020 foi uma peregrinação difícil, né? Mas uma das coisas que eu escrevi ali na minha carta, né? Não precisa de falar, mas eu quero falar. Todas eu deixei para trás, eu rasguei. Vai junto com 2020, todas as minhas reclamações, as minhas palavras negativas, né, as minhas dúvidas, as minhas vontades de desistir, eu quero que vá embora com 2020, né, em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso de declarar, eu preciso de estar acionando na minha mente isso, para que isso aconteça. Tem um verso em 1 Pedro 3,10 que fala assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolorosamente. Veja bem, se você quer amar a vida, quem ama a vida é uma pessoa feliz. Quem ama a vida é uma pessoa para frente, é uma pessoa que tem coragem. Se você quer amar a vida e ter dias felizes, freia a sua língua do mal. Quer dizer, não fica falando o que vai te trazer para baixo, fala o que vai te trazer para cima. E o que nos eleva é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que nos eleva. Por isso que quando nós declaramos a palavra de Deus, nós nos alimentamos. O salmista fala: a lei do Senhor restaura a minha alma. Gosto muito desse versículo. Então toda vez que a gente está em momento difícil, uma das coisas é a gente declarar a palavra, porque a palavra, ela tem poder. Quando eu declaro a palavra, é muito mais forte do que quando eu declaro a minha, porque a palavra é da boca de Deus, né? E a gente sabe que ela não volta vazia e que Deus cumpre as suas promessas. Então vamos lá. Refreia a sua língua do mal. Não. Volta no Salmo 126. Por favor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, né? Eu já expliquei isso, porque as nações falavam, né? Nossa, que bom, eles foram libertos. Porque nem os povos, as pessoas que estavam com eles no cativeiro, acreditavam, né? Que eles tinham saído. Porque eles não tinham perspectiva nenhuma, né? E nossa, mas Deus, o seu Deus fez o rei da Pérsia tomar Babilônia e dar liberdade para vocês e ainda construir um templo para vocês em Jerusalém. Então até as outras nações, elas viam isso. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Pode seguir, Maria, por favor. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Pode seguir. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Tem uma outra tradução que fala assim,
faze-nos regressar outra vez do castigo, como as correntes no sul. Eu já passei uma vez aqui as torrentes do Negueb, né? É um sólido muito árido, que ele tem vários buracos, né? Então desce uma água. Então, por que eles falam isso, né? Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Porque quando eles saíram da Babilônia, é uma curiosidade, né, aqui. Eles plantavam naquele solo seco. Imagina o solo no Nordeste, que a gente pensa naquela terra tudo rachada. Então, por isso que eu falo para vocês que eles estavam felizes porque eles tinham sido libertos, mas eles tinham muito desafio na frente. Para eles recomeçar tudo de novo, eles tinham que construir tudo, inclusive plantar para depois colher. Eles tinham que começar do zero. E eles não tinham uma terra pronta para plantar. Eles tinham uma terra tão seca como essa do Nordeste que eu falei para vocês imaginarem. E eles tinham que plantar com fé. E era verão. E a chuva só vinha no inverno. Mas eles nem sabiam se a chuva ia vir ou não. Por isso que eles falam, restaura a nossa sorte, como as torrentes. Quer dizer, Senhor, eu vou plantar aqui, nesse solo bem seco, mas eu creio, né? Eu tenho fé. Eles vinham cantando isso, que eles iam plantar nesse solo, mas eles iam crer que a chuva ia vir. E vocês podem procurar depois, quem não viu, as torrentes do Negueb. É lindo. No inverno ela desce, sim, de uma velocidade bem grande, vai tomando todos os espaços e rapidamente aquele solo que estava seco começa a ficar verde. As plantas começam a nascer. Mas eles não tinham certeza disso. Não era sempre que acontecia. Mas eles criam, eles plantaram mesmo assim. O próximo, Maria. O último. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Também é uma curiosidade desse texto. Por que eles cantavam isso? Porque quando eles foram para o cativeiro, eles perderam as suas coisas, eles não puderam levar nada. E os instrumentos de plantio também tinham ficado. Então, como eles estavam sem nada, sabe como que eles plantavam? Eles tinham que cavar com as mãos. Naquele solo árido, seco, sem preparação. Por isso que eles falam esse texto, que com lágrimas semeiam. Então, eles sabiam de tudo isso, mas isso era uma música, fazia parte de uma música. Eles estavam cantando, felizes e crendo. Qual que é a última parte? Que com alegria eles iam colher, mesmo que fosse com lágrimas. Então, é isso. Que Deus fale ao nosso coração, assim, Senhor, eu quero, mesmo depois de todas essas experiências de 2020, nós tivemos experiências fortes, nós falamos que 2020 nos ensinou muito. O que você vai fazer com essa experiência? Não pense que em 2021 você não vai ter luta, né? Você vai ter, porque eles tinham sido libertos, mas eles sabiam do que esperavam eles, porque nós vamos ter que reconstruir muitas coisas em 2021, né? Muitas pessoas vão ter que reconstruir financeiramente, né? Muitas pessoas que ficaram doentes vão ter que restaurar sua saúde, e tudo é um processo, né? Tudo é devagar, mas nós não podemos desanimar diante desses desafios. Nós temos que aprender com esse povo aí, com esse povo de Deus, né? Que eles entenderam isso, que eles só estavam libertos, mas que eles tinham um caminho, eles tinham
para reconstruir. Então você sabe na sua vida o que você vai precisar, né, diante de tudo que você escreveu. Você eliminou um monte de coisa, você despediu de um monte de coisas, mas agora você tem que colocar coisas no lugar, né? Você tem que reconstruir. Então, eu não quero mais, falei que eu não quero reclamar, eu não quero mais dúvidas, eu não quero mais querer desistir, eu não quero mais preguiça, eu escrevi também, não quero mais comodismo. Nossa, não vou nem falar tudo isso para a pastora, senão ela marca a reunião comigo. Que eu não quero comodismo, né? Então, mas eu preciso de substituir. Eles sabiam que eles tinham que substituir o cativeiro de 70 anos. E essa substituição estava na responsabilidade, na escolha deles. Então agora, Deus te libertou, Deus te deu experiência maravilhosa, muitas no ano de 2020. Quantas vezes você veio aqui na igreja, você foi tocado por Deus, você que fez o revisão de vidas, nas celebrações, e agora? Agora nós temos um 2021 para reconstruir, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos aprender com esse povo, né? Fazer alegre, sempre alegre, um 2021 alegre, independente do que a gente esteja, porque a nossa alegria depende do Senhor. Vamos declarar, vamos aprender com eles, declarar bênção, usar a nossa boca, né, para falar bênção, para declarar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer que seja, não ficar potencializando, né, o que está acontecendo de negativo. E vamos aprender com eles que se a gente precisar de cavar alguma terra com lágrimas, né, se a gente tiver alguma semente que tiver com lágrimas, a gente vai crer e a gente vai fazer, porque a gente sabe que as coisas da fé são assim mesmo, né? Não adianta a gente querer já pronto, nada vem pronto. Aqui a gente entendeu que eles sabiam disso, eles saíram do cativeiro com essa consciência. Eles não saíram do cativeiro, oba, agora nós estamos livres, vamos deitar em berço esplêndido. Não. Eles não pensaram assim, eles saíram do cativeiro com uma consciência de que eles tinham que reconstruir, que eles iriam ter que semear com lágrimas, para colher com alegria. Eu vou fechar com uma palavra do bispo aqui, uma frase dele, do nosso bispo Robson, que ele falou, acho que na semana passada. Deus não vai permitir que você perca nenhuma semente que você plantou. Amém? Vamos falar então isso? Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar então, vamos lá. Deus não vai permitir. Ó, vamos fazer igual eu ensino os versículos para as crianças. Eu falo uma frase, vocês repetem, tá? Então vamos lá. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que eu perca nenhuma semente que eu plantei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um testemunho para dar ainda hoje, mas antes do testemunho vamos aproveitar que nós estamos falando de semear, né? Nós vamos estar dando as nossas ofertas, dízimos, parceiro de Deus. Eu acredito que esse povo, se eles tivessem umas caixinhas ali para ofertar, eles estavam tão felizes que eles iam dar tudo que eles tinham, né? Porque eles já tinham saído de uma situação tão difícil, eles reconheceram o milagre de Deus. Quando a gente sabe que Deus faz milagre, a gente não segura quando Ele toca no nosso coração para semear. Quando a gente conhece os milagres de Deus. Agora, quando você não tem experiência com Deus, quando você não tem milagre, você tem que ficar com dinheiro no bolso para você ficar bem, né? Então, eles vinham com alegria. Tenho certeza que se eles tivessem tido esse momento, eles não teriam problema. Então, vamos agora, né, fazer jus a isso, né? Senhor, eu quero, junto com essa oferta, né, eu quero
declarar, assim como eu declarei despedido muitas coisas ruins de 2020, eu quero declarar alegria, eu quero declarar a palavra abençoadora para a minha vida, para 2021. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou pronta para restaurar, para aprender a reconstruir, a restaurar um 2021. Amém? Pastor, canta uma música aí. Não, eu vou falar. Enquanto você prepara a tua oferta, porque eu não tenho dúvida que você vai preparar a tua oferta, um dos maiores problemas do povo de Israel, né, em todo momento, em todas as épocas, né, que fazia com que eles fossem presos, que eles ficassem ali sendo escravizados, né, o maior problema que tinha não era, né, Jesus, os reinos que subjugavam Israel. Isso era consequência da falta de fé, da falta de temor, e muitas vezes consequência do medo que eles tinham, né? O povo de Israel era um povo que facilmente se desligava de Deus, se prendiam a bens materiais, né? E eu vejo muito isso nos dias de hoje. Isso é muito nítido, é muito claro o que acontece nos dias de hoje na vida do cristão, porque o cristão tem fé para cura. Dá para entender? O cristão, ele tem fé pela salvação, né? Isso é nítido. Mas o cristão não tem fé para cavar. É ou não é, gente? Quem já passou por isso? Eu já passei. Tem hora que a gente não tem fé para cavar e plantar a semente. E você precisa ter fé em tudo no reino de Deus. E cavar e plantar, que é o chorando, semeando, né? Isso precisa partir de você. Deus já garantiu a bênção para você. Agora, quando você retém essa parte que é sua, eu não vou cavar, eu não vou plantar a semente. Deus disse que vai dar, deu o maná, eu vou continuar no maná. Entenda uma coisa, que o maná são as misericórdias de Deus. Deus já mandou você entrar na terra dos milagres, na terra prometida. Você já entrou na terra prometida, o maná cessou. Então para de viver das misericórdias de Deus. Fala para o irmão do seu lado, para de viver apenas das misericórdias de Deus. A tua atitude de fé faz com que a tua semente, né, ainda de 2020, de 2021 aconteça, mas você precisa cavar, né? 10% do teu 13º, você precisa cavar, colocar. 10% do teu dízimo é mandamento, isso é fé, um mandamento que faz você viver por fé, né? Daniel, os outros que a Mari falou ali, os outros profetas, né, viveram por fé, por isso que Deus usou eles para mudar a vida de um povo. Talvez a tua família esteja amarrada até hoje, financeiramente, profissionalmente, porque talvez você, o cabeça, né, você que é o mantenedor, né, tem fé para cura, para milagre, para outras coisas, mas isso aqui você acha que não precisa. Meu irmão, isso aqui move tudo na tua vida, é a tua semente, né? Talvez em 2021 você deixou de ganhar, de fechar contratos sobrenaturais, porque ainda você não tem fé para isso. Teu pastor não precisa do teu dinheiro, nós já falamos disso várias vezes aqui. O teu líder não precisa, Deus, ele não precisa do teu dinheiro, sabia disso? A igreja, eu vou ser sincero com você, não precisa do teu dinheiro, porque se não tiver ninguém para dizimar, ofertar, fecha e a gente vai abrir para outro lugar, né? A gente não tem medo disso, mas o que nós queremos que você aprenda para sempre, para a tua vida, que você precisa ter fé em tudo, e o cavar é a tua parte. Você já pisou na terra dos milagres, chega de viver só das misericórdias de Deus, de uma cesta básica, de uma ajuda de um irmão, né, de uma ajuda do patrão. Entende o que eu estou falando? Viva, amém, a prosperidade que Deus tem para a tua vida, amém. Eu não estou falando daquele trem da prosperidade, tem muita gente que é contra, né, igreja que só prega sobre isso. Eu estou ensinando você a viver a totalidade de Deus na tua vida. É uma vida santa, uma vida poderosa, uma vida completa na área sentimental, conjugal, em todas as áreas. Mas você precisa ter fé num todo, por completo. Eu não quero que você
saia de 2020 com um pensamento de derrota, mas eu quero que você saia esse ano, né, fazendo uma nova aliança com Deus. Eu vou ser fiel em tudo. A minha parte de cavar a terra árida, eu vou cavar, vou plantar e vou deixar Deus fazer a parte dele, que é mandar chuva. Amém? Fazer com que a semente realmente morra na terra e cresça e se torne em uma árvore frutífera que vai dar muitos frutos, provisão na tua vida, cura, milagre, é viver o poder de Deus por completo, né? A Bíblia está aí mais de 4, 6 mil anos, foram escritos, homens de Deus viveram, homens de Deus caíram, homens de Deus se levantaram, mas aqueles que permaneceram fiéis, né? Está escrito ali no livro da vida, toda a história. Como que vai ser a tua história em 2021? Uma história de fé, uma história de fidelidade, uma história de conquista, uma história de que mesmo que tenha batalha, você planta ali em nome de Jesus e tem fé que vai acontecer o milagre. Como que vai ser 2021? Um ano de fé, um ano realmente da providência ou um ano, né, das migalhas que caem no chão? Fala comigo, está amarrado. Essa não é a vida que Deus quer para mim. Amém? Qual que é a vida que Deus quer para você? Uma vida em abundância. Amém? Por isso que em Gênesis Deus fala, crescei, dominai, tomai posse, faça a tua parte, cavar a terra. A Mari falando sobre cavar a terra. Tem hora que a terra está seca, né? Tem hora que está difícil, é recessão, é um monte de coisa, mas você não vive dependendo disso, dos problemas da vida, você vive dependendo de Deus. Levanta a tua mão e fala, eu dependo apenas de Deus. Eu vou mudar essa frase, fala, eu dependo exclusivamente de Deus. Amém? Se o Criador de todas as coisas pode fazer tudo, por que Ele não vai fazer para você que é filho? Amém? Glória a Deus. Você quer continuar sendo filho pródigo, que vai lá e pega uma bênção e vai embora? Ou você quer ser um filho realmente que confia no Pai, que recebe da bênção, do milagre de Deus, vai lá, planta, continua fazendo a tua parte e permanece na presença de Deus? Eu sou assim, eu quero ser assim sempre, por toda a minha vida. Então entra de cabeça no reino de Deus. Pode trazer a tua oferta, o teu milagre, traga a teu 13º, teu dízimo, traga com muita fé. Amém? Não feche esse ano com pendências. Se o Espírito Santo está tocando o teu coração, não feche esse ano com pendências, mas feche com fé. Deus, essa aqui é a minha oferta, é o meu dízimo. Amém? 2021 será sobrenatural. Chama a Mari de volta. Obrigado, Mari, você me deu um tempo. Então, eu tenho um testemunho para dar, né? Eu até convidei uma pessoa para vir hoje, né? Oi, até convidei um casal maravilhoso para vir hoje. Eles estão visitando aqui, é a primeira vez, né? E ela é cuidadora da minha irmã, foi cuidadora do meu pai e hoje peleja com a minha irmã. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns que não, né? Eu tenho uma irmã que teve um AVC com 62 anos. Minha irmã era uma pessoa assim, super importante na política da cidade, na prefeitura, dava aula em faculdade, foi economista da prefeitura durante vários governos aqui de Rio Preto. Ela era administradora da Rio Preto Prev. Então assim, mas com 62 anos, ela era corredora, ela corria, ela correu 18 quilômetros de manhã, num sábado, quando foi 2 horas da tarde, ela teve um AVC e ficou de um lado paralisado. Então assim, ela vem de uma batalha difícil, mas agora ela já está começando a andar, já tem vários anos isso, mas ela está começando a andar sozinha. Eu lembro que no começo eu dava comida para ela, eu tinha que colocar a comida e empurrar com o dedo do lado para ela poder engolir. Então era assim uma situação muito difícil, mas hoje ela já está comendo bem. E
quando foi dia que foi? Domingo? Foi domingo. Domingo eu quero falar aqui hoje, assim, que por que foi um milagre, uma experiência maravilhosa que nós tivemos essa semana com ela. E eu quero falar assim também, porque como que Deus, aquela experiência, a nossa experiência de orar todos os dias às 22 horas, quando a gente tem uma experiência com Deus de oração, seja orar num grupo, ou mesmo que você não entre às 22 horas, mas no seu particular com Deus, quando você desenvolve uma intimidade com Deus, independente da sua vida, da situação que você esteja vivendo, dos seus momentos alegres, ou dos seus momentos felizes, não importa, você escolhe ser uma pessoa de oração e pronto, né? Você tem que ter disciplina para isso, não é fácil, né? Como não está sendo fácil a gente ter a oração todos os dias das 22 horas, não é fácil ter o nosso a sós com Deus, mas a partir do momento que você faz isso, uma das experiências fortes para mim esse ano foi essa, que eu consegui assim, ter muito discernimento com Deus, das coisas. E no domingo, eu liguei para minha sobrinha e falei assim, olha, eu vou dormir hoje com a minha irmã, com a filha dela, né? Falei assim, eu que vou dormir hoje. Essa minha sobrinha não mora aqui em Rio Preto, ela assim, organiza a vida da mãe por telefone, né? Aí eu peguei e falei, ela falou assim, ai tia, que bom, porque eu não estava sabendo quem ia dormir mesmo, eu estava sem saber quem eu ia pôr para dormir. Falei, não, eu vou, eu já consegui uma pessoa para ir dar janta para ela, para eu poder vir no culto, que eu sempre faço esses arranjos, né? Pedi para uma outra irmã ir lá dar janta, e eu ia para colocar ela na cama. Aí, mas ela não estava muito bem. Eu vi ela cabisbaixa, triste, e até ela, quando eu vou lá, ela participa da oração das 23 horas. De vez em quando, vocês veem lá na foto. Ela gosta de participar, as meninas conversam com ela declara sobre os filhos, mas naquele dia, no domingo, ela não quis. Ela falou assim, não, eu não quero. Aliás, ela nem estava falando, ela só estava fazendo assim com a cabeça. Mas como eu não tenho um olhar médico, eu estava pensando que o problema dela era emocional ou espiritual. Então eu falei assim, tá bom. Aí depois que a gente terminou a oração, eu fui lá no quarto dela, e eu sempre faço isso com ela, e nós buscamos o Espírito Santo, colocamos música, ela já se converteu, ela era uma pessoa assim, que ela não pensava em Deus de jeito nenhum. A Nete é aí para testemunhar, uma pessoa assim muito, mas ela já até se converteu. Aí eu terminei de orar, tudo, e eu olhei para ela e falei assim, você melhorou? Ela fez assim com a cabeça, mas ela não respondeu com palavra. Fui dormir com aquilo meio assim, mas dormimos. Quando foi de manhã, eu escutei um barulho, fui olhar, era a Nete que estava chegando. Aí a Nete chegou, a Nete levantou ela, deu banho nela e colocou ela na cama. E aí eu saí do meu quarto e fui lá para o quarto, onde eu estava dormindo, e fui lá para o quarto dela e falei assim, olha, eu não vou embora, porque eu sei que você não está bem. Normalmente, a Nete é testemunha. Quando eu durmo lá e ela chega cedo para cuidar da minha irmã, eu já vou embora, porque eu nem preciso de fazer mais nada. Eu vou cuidar da minha vida. Mas naquele momento, eu senti de Deus que eu tinha que ficar lá, que eu não tinha que sair. E eu olhava para minha irmã e falava assim, olha, você não está bem. E a Nete dando banho nela e eu andando no banheiro. Eu ficava assim, olha, eu quero que você lembre de coisas importantes da sua vida. Enfim, eu estava conversando com ela para ver se ela se acionava a mente dela. Eu estava sentindo que ela não estava boa. Aí ela saiu do banho, sentou na cama, a Nete colocou ela na cama. E eu fiquei bem na frente dela assim, ela sentada e eu na frente dela. Só que ela é mais alta e a cabeça dela pegava aqui no meu peito. E aí a Nete foi preparar o café, e eu falei assim para ela,
Aí eu continuei falando, falei, ó, de 0 a 10, se você não quer falar, me fala números, o que está te deixando triste? Você está com algum problema? Alguma coisa triste na sua viagem, que ela tinha feito uma viagem? Algum problema com seus filhos? Me fala, você não está bem. Aí ela não falou nada, ela não falava nada. Aí depois eu olhei para ela e falei assim, você quer um abraço? Que ela é o abraço, gente, por isso que eu me cuido, para eu poder abraçar minha irmã, né? Aí ela fez assim, com a cabeça, e eu abracei ela. Só que quando eu soltei ela começou a ter uma reação, ou ela estava tendo um segundo AVC, ou ela estava tendo uma convulsão. Aí ela começou a virar todo o rosto, os braços dela inteiro. E eu gritei a Nete, falei, Nete, aí a Nete veio correndo, ainda falei, liga, né? A Nete falou, liga para a Lígia. Eu falei, não, liga primeiro para o SAMU, depois liga para a Lígia. E eu segurando a minha irmã. Aí eu fui deitando ela assim na cama. Quando eu terminei de deitar ela na cama, ela ficou inteirinha roxa, inteirinha. A boca dela, ela parou de mexer, ela estatalou os braços, estatalou as pernas. Eu lembrei da minha mãe, quando eu vi minha mãe naquela mesa fria lá, depois que ela tinha morrido. E eu olhei e falei, e sempre orando, sempre declarando, o tempo inteiro. Eu trouxe meu livro de sonhos, porque uma das coisas que eu coloquei no meu livro de sonhos, ainda de 2017, eu falei para Deus que eu queria uma experiência de capelania hospitalar. Foi o que mais eu tive esse ano, não foi? Eu cheguei a fazer vídeo para mandar para as pessoas que estavam em fase terminal de Covid. Então, assim... Então eu comecei a declarar todas aquelas palavras das orações que a gente vinha vindo. Nós estamos com 223 dias de oração nesse movimento aí do bispo. E eu fui declarando, Senhor, declaro saúde, declaro vida para ela, declaro vida. Aí a Nete falou assim para mim, vai lá fora e tira o seu carro para o SAMU chegar, né? Eu fui lá fora. Quando eu voltei, quando eu fui lá fora, eu entrei dentro do carro, eu falei assim, Deus, agora parece que eu entendi que ela não volta mais. E Deus me permitiu ter essa experiência com ela, para eu acreditar que não era da minha cabeça aquela experiência, porque ela também pensou a mesma coisa, que a minha irmã, para nós, não tinha mais jeito. Aí quando eu voltei de lá fora para o quarto, a pele dela tinha voltado. A pele dela estava rosada e ela estava num sono profundo. A Nete está chorando também, porque foi muito forte. E aí mas mesmo assim eu continuei declarando, porque eu aprendi isso, eu desenvolvi isso. Isso é uma coisa importante. Quando a gente tem disciplina para alguma coisa, principalmente para nos trazer para perto de Deus, você aprende. Não é que a fé vai fazer aquilo, mas a fé também é treinada. É isso que eu quero dizer. Você exercita a sua fé. E eu continuei declarando. Aí eu falei assim, bom, Senhor, ela não morreu, né? Ela está respirando, ela voltou. Aí eu comecei a declarar, nenhuma sequela para AVC. Se for segundo AVC, Senhor, agora nenhuma sequela. E declarar de um lado para o outro. Quando o SAMU chegou, a minha irmã já estava melhor. Por isso que acho que os pastores nem entenderam direito a minha mensagem, que eu mandei que ela tinha tido AVC, depois eu já mandei que ela tinha melhorado, não é? Eu falei, pastora, agora você entendeu por quê, né? Porque que ela tinha tido aquilo e depois ela já tinha melhorado, por conta do milagre que nós tivemos essa semana, forte. Então, o que eu quero falar e trouxe essa mensagem? Para a gente, isso eu talvez não teria esse discernimento em Deus, de permanecer, né? No local, esperando que Deus, eu queria um mover de Deus ali,
Mas eu não tinha nem noção que ia ser desse tamanho. Mas eu queria um mover de Deus ali. Então, quando nós temos disciplina de buscar Deus, quando nós desenvolvemos coisas que traz Deus para nós, para perto de Deus, nós conseguimos ter esse discernimento e a gente consegue exercitar a nossa fé. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus trouxe a irmã da Mari para a vida novamente. Eu não tenho dúvidas, a Mari contando, né? Eu estou vendo ali o tempo todo a sua reação. A irmã da Mari morreu naquele momento. E o que trouxe vida foi a oração da Mari declarando, desculpa, é Dete? Nete. A Mari me contou que ela e a Nete ficavam pela casa declarando, chamando a existência a vida. E aquilo trouxe vida à irmã da Mari. Mas para mim o maior milagre não é esse. Para mim o maior milagre foi quando a Mari me falou assim: pastora, a minha irmã decidiu se batizar. Não sei se você entendeu. Você demorou um pouquinho para ter uma reação de bater palmas. A irmã dela ressuscitou para viver eternamente com o Senhor. Amém? Esse é o maior milagre. O maior milagre é a salvação. Então, de repente, o seu pior momento, de repente não, aquele pior momento da sua vida vai te levar para o maior milagre que Deus tem para fazer. Então não reclame, que foi a palavra de hoje, né? Não reclame na situação difícil. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, com júbilo colherão. Está passando por problema difícil? Ore, louve, acredite. O seu milagre vem da situação difícil, porque a última palavra vem do Senhor. Amém? Nós vamos orar aqui pelas ofertas e nós vamos terminar a música com Deus Não Rejeita a Oração, da Cassiane. Eu amo essa música, eu sei que a igreja também ama. Amém. Senhor, o altar santifica as ofertas. Uma frase que a Mari falou é que quando nós entendemos que o poder vem do Senhor, que a bênção do Senhor, quando nós entendemos quem o Senhor é na nossa vida, nós não seguramos as nossas sementes, nós entregamos para o Senhor, porque nós sabemos que a casa do Senhor é solo fértil. Deus, é com essa convicção que nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos pelotões, Deus, os nossos parceiros de Deus, todo tipo de oferta a Ti, porque nós cremos no Seu poder e nós cremos que tudo vem do Senhor. Aleluia. Vamos lá. Você sabe, amor? Fique em pé, eu sei que vocês gostam também. A gente vai encerrar com essa canção, amém? O poder da oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E hoje às 10 horas tem oração de novo, né, Mari? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Pode apagar as luzes. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Pode apagar todas, Ju. Vamos lá. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu amo essa parte, vai, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Olha a nossa parte, qual que é? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, louvor, com muito louvor. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do convertido. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! Aleluia! Nós somos o povo mais feliz da terra. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Aleluia! Um restinho de 2020 super abençoado. O ano ainda não terminou. Deus tem milagres para a sua vida. Deus tem colheita para a sua vida em nome de Jesus. E nós te esperamos aqui, quinta-feira, às 22 horas, no nosso super culto da virada. Um beijo no seu coração.